Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, né, que é o universo dos autistas, né? E eu sou Valmir Edson, psicólogo, trabalho com a especialidade na área do autismo. E assim, passar algumas dicas para vocês que às vezes vocês cometem e não falam respondem pelas crianças e deixam delas responder por si próprias. Porque elas às vezes têm um atraso na linguagem. Então assim, como o pensamento deles são diferentes, é uma atenção dividida, então às vezes esse processamento que eles têm na linguagem às vezes demora um pouco. Um exemplo bem comum é quando o pai ou a mãe sai com aquela criança e alguém pergunta: como que é seu nome? Então, quando ela é verbal, às vezes ela demora um pouco, ela tem aquele atraso na linguagem. Aí, automaticamente, a pessoa já responde: meu nome é X, o nome dele é Y, o nome dele é X. Então, assim, você está tirando aquela autonomia daquela criança, porque ela tem aquele atraso na parte da linguagem. Então, assim, e aquelas que são verbais, né? Aquelas que não são verbais, aí elas não vão responder de maneira nenhuma. Mas aí tem uma técnica que vocês podem ir ensinando o filho de vocês em casa, até para vocês ganhar a segurança da criança também, que às vezes você pode sair, pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto nesse meio desse caminho, e essa criança não ter saber ter esse diálogo em conversar com outra pessoa. Ou mesmo se ela não tiver a fala verbal, né? Como que essa criança vai se sair? Ela vai entrar em pânico, a ansiedade dela vai acelerar e é onde ela pode entrar numa crise. Então, assim, é bom quando vocês forem sair com o filho de vocês, aqueles que ainda não têm a comunicação bem ampla, né? Então, assim, faça uma pulseirinha com o nome da criança e com a idade dela. Então, por exemplo, quando alguém for perguntar o nome daquela criança, como ela tem um atraso na linguagem, né? Então, assim, automaticamente ela já vai mostrar o nome dela X, Pedro, Paulo, né? E a idade. Isso para as crianças que são verbais, ela vai entender, mas como ela tem aquela atenção dividida, o raciocínio dela demora um pouco para chegar. E o atraso tem na parte dela poder responder para outra pessoa. Então assim, automaticamente a criança já vai mostrar o bracinho, né, com uma pulseirinha ou com um crachazinho. Eu uso muito onde eu trabalho o crachá com o nome da criança, com a idade. Então automaticamente a pessoa já vai ver, já vai falar: nossa, oi X, tudo bem? Ô Paulo, ô Pedro, ou Maria, oi, tudo bem Maria, que legal, tal. Então já vai começar a se comunicar com aquela pessoa que tem o autismo. Então assim, é uma coisa bem importante, tá? Que ela não vai estar exclusa da sociedade, porque automaticamente a pessoa já vai ver e sabe que ela tem autismo, né? Então assim, é uma coisa bem importante. E assim, até mesmo para se por acaso, porventura, acontecer um acidente, qualquer coisa, aquela pessoa que tem ou o crachazinho com o nome ou com a pulseirinha, ela não precisa, as pessoas não, ela não vai saber ter esse diálogo com a outra pessoa. Então a pessoa já vai ver que o nome dela é tal e que ela tem uma idade, né, de 4, 5, 6, 10, 20 anos, e vai ficar mais fácil a comunicação com as outras pessoas. Tá? Então o importante é isso, você não responder pelaquela criança, e sim deixar que ela se responda com a outra pessoa, ou na forma da comunicação, ou na forma dela se expressar o nome através da pulseirinha. Então, por exemplo, perguntei para uma criança, qual que é seu nome? E ela não é verbal, mas mesmo se ela for verbal, mas ainda como ela tem esse atraso na linguagem, ela automaticamente vai mostrar o seu nome e a sua idade. Então ela vai mostrar a pulseirinha assim, ó. Entendeu? Então você está dando autonomia àquela criança e não você está respondendo por ela. É uma coisa que eu gosto muito, que eu trabalho, que eu acho bem importante.
tá? E outra coisa também, quando você vai fazer uma tarefa com aquela criança, isso aí serve para várias pessoas, né? Você vai fazer uma tarefa com aquela criança, o que que você faz? Automaticamente você começa, por exemplo, se ela for abrir uma garrafa, né, uma garrafa de refrigerante, qualquer coisa, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, então você chega e fala, não, deixa que eu faço para você. Nossa, uma coisa que você não pode fazer, deixa que eu faço para você. Então você está tirando a autonomia daquela criança e ela vai passando dia, vai passando meses, passando anos e você continua fazendo aquilo. E o dia que ela se deparar com uma situação que ela nunca conseguiu fazer porque você não deixou, ela vai entrar em pânico. Entendeu? Então assim, você tem que começar a forçar essas crianças a começar a ter essa motricidade, trabalhar com a coordenação motora fina, porque senão ela vai entrar em pânico e é isso que a gente não quer. São coisas que vocês não podem dizer para ela que ela não consegue. Então, por exemplo, ela tá fazendo uma coisa dessa, um exercício desse. Então, se ela nunca fez, o que que eu faço? Primeiro eu mostro para ela como que ela faz, entendeu? Primeiro eu tô mostrando. Ela veio aqui, ela passou, entendeu? Eu mostro para ela que eu quero que ela tira desse pino e passa para esse pino. Eu falo, você sabe fazer? Ela fala, não, não sei. Eu falo, então vamos fazer junto? Eu vou fazer a primeira vez e depois você tenta fazer a segunda. Se você não conseguir, se você não consegue, eu vou te auxiliar, mas você tem que fazer. Então, se ela não souber, você auxilia na primeira vez. Ah, não sei, então você vem com a mão dela, assim, no refrigerante ou em algo que ela estiver fazendo, cortando um pão. Que tem muita criança por aí que eu sei que não consegue cortar um pão porque a mãe e o pai vai lá e faz a tarefa para aquela criança. Cortar um pão, uma coisa tão simples, é simples para você, para ele não. E não, às vezes não, assim, conforme o dia da pessoa é muito corrido, então o que acontece? Aquilo ali se torna automático no cérebro do pai ou da mãe. E não é isso que a gente quer. É que a gente quer que aquela criança possa fazer as suas atividades, entendeu? Então assim, nunca dizer para aquela criança que ela não consegue. Cortar um pão, vamos lá cortar um pão. Então se ela não souber, você ensina ela a cortar o pão. Pega na mão dela e vai ensinando ela a cortar aquele pão. Ela passar aquela manteiga. Porque quando ela estiver lá na frente, que ela se deparar com aquilo que não conseguiu, porque você não deixou, porque você falou que ela não conseguiu, que acontece muito isso, então o que acontece? Ela vai entrar em pânico. Ela não vai saber fazer isso. Então sempre ela vai te pedir aquele auxílio e sempre você vai fazer. Tá errado. Ensina ela a fazer para ela ganhar a sua tão sonhada autonomia, tá? Esse foi um exemplo aqui que eu dei. Um outro exemplo prático que eu vejo muito por aí é quando as pessoas falam assim, meu filho não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo outro. Ou não, você não sabe porque você também não tentou, não explicou para ele que ela conseguiu, tá? Então assim, sempre ela vai conseguir, mas você tem que auxiliar. Então, como a criança que tem autismo, esses pensamentos que vêm de fora para entrar na cabeça dela e ela ter essa atenção dividida e poder fazer, então você tem que saber auxiliar essa criança, tá bom? Uma coisa que eu vejo muito por aí também e que trazem lá onde eu trabalho ou no consultório é prometer as coisas para as crianças, tá? Isso aí tá super errado. Você tá prometendo algo e ela vai, aquilo ali para ela se torna uma verdade, tá? Então assim, você tem que saber que, por exemplo, você arrumou a cama. Se você arrumar a cama, você vai ganhar um Danone. Tá errado, você está prometendo algo para aquela criança que às vezes você não vai ter. E futuramente, o dia que você não tiver, ela vai
ficar uma criança decepcionada e vai se tornar aquilo ali, vai entrar para ela no cérebro dela, né, que é no sistema nervoso central, e ela vai ter essa dificuldade dessa compreensão que aquilo ali que você prometeu hoje não tem. Então assim, você tem que trabalhar com aquilo que a criança sempre vai conseguir, tá? E nunca diminuir aquela criança, porque a partir do momento que você tá fazendo as coisas por ela que ela não está conseguindo, você está diminuindo a capacidade daquela criança. Que, assim, o pensamento deles e o raciocínio lógico deles são completamente diferentes. Então, assim, a gente que trabalha nessa área, ou os pais, a gente tem que compreender que eles são diferentes. Todos nós somos diferentes, só que o pensamento deles, o pensamento abstrato e o pensamento concreto deles são coisas totalmente diferentes. É onde que entra as técnicas que você tem que saber trabalhar, você tem que saber dar autonomia para aquela criança, entendeu? Eu, quando estou trabalhando, primeiramente, eu explico para a criança o que ela tem que fazer. Depois eu vou lá e auxilio ela, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ela conseguir fazendo sozinha. Mas eu estou dando autonomia àquela criança e sempre perguntando para ela, dando voz ativa para ela. O que você acha? Como que é? Entendeu? Então, assim, essas são coisas que às vezes é básica, mas é difícil das pessoas entenderem. Você tem que dar autonomia e confiança para aquela criança e não dizer que ela não conhece ou então você fazer as coisas por ela. Porque no dia que ela entrar, que você não estiver perto ou você estiver ausente, ela vai entrar em pânico. Ela vai fazer coisas que vocês nem imaginam. Ou tem muitos aí que sabem do que eu estou falando, né? Então assim, você tem que, cada dia que passa, você dando autonomia ao teu filho, que principalmente nesses tempos que nós estamos de quarentena, a ansiedade deles é muito grande. Então assim, você tem que ir trabalhando essa ansiedade deles, dando autonomia, varrer uma casa, lavar uma louça. Tem muitos que falam pra mim, é difícil, ele pode quebrar o prato. Gente, quebrar o prato, todos nós podemos, só porque ele tem uma deficiência intelectual e tem autismo, ele pode fazer isso sim. Agora, se você não começar a ensinar aquela criança a fazer isso, é perigoso quebrar um prato, tá? Então você coloca a pia, sua pia tá aqui. Você coloca uns panos aqui em cima, porque se aquele prato cair, a criança não vai espirrar os vidros em cima dela. Vai fazer o quê? O prato vai cair, vai quebrar e vai dar ali. Aí você tem que explicar, quebrou? Não põe a mão, entendeu? Vamos fazer de outra maneira. Aí você ensina ela a pegar aquele caco de vidro com uma luva de preferência, entendeu? Para ela pegar, enrolar num jornal. Você vai ter que enrolar aquele caco, ensinar ela a enrolar aquele caco de vidro num jornal e ensinar para ela que se ela não fizer isso, é perigoso o quê? Quando ela for levar o lixo, ela se cortar, e além dela se cortar, ela vai colocar a vida de outras pessoas em risco, principalmente os coletores de lixo, tá? Então você tem que ensinar ela a ela colocar no jornal, pegar, embrulhar 2, 3 vezes, depois colocar num saquinho de lixo para depois jogar fora. Quem não tem a reciclagem de vidro, tá? Porque muitos lugares por aí já tem reciclagem de vidro, então você ensina que ela tem que pegar, enrolar e colocar lá naquele lugar. Tá bom? Então assim, vocês têm que aprender a dizer para a criança de vocês que ela consegue e não dizer que ela não consegue e não fazer por ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode compartilhar o vídeo, dá um joinha, curte, dá um like. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever, se inscreva e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Abraço a todos.